A Farol é uma igreja apaixonada por Deus. Amar pessoas é parte fundamental de quem nós somos. Caminhar nessa terra refletindo Jesus é a base para que vidas sejam de fato impactadas e para que os ambientes que nós estamos sejam transformados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma missão, é realmente a nossa motivação todos os dias. Farol é muito mais do que um nome. Farol é uma visão espiritual para a cidade, é ser luz por onde passarmos, é chegar nas esferas de influência e fazer a diferença, sempre com amor e temor do Senhor. Isso é ser farol. Viver uma vida equilibrada, que é o tema desse congresso, dessa conferência, que desde o início nós estamos trabalhando, desde sexta-feira. Quantos não estavam aqui na sexta-feira? Te convido a ouvir a mensagem de sexta. Que sexta-feira eu falei onde originou o desequilíbrio. Por quê? Como acontece o desequilíbrio? Como nós, hoje, pós-queda, está lá em Gênesis 3, passamos a ter esse desafio de viver uma vida de equilíbrio. Então, é o desejo de cada pessoa que aqui está viver em equilíbrio. Ninguém quer viver capengando, oscilando, de um lado para o outro, ninguém. Na verdade, quando você escolhe participar de uma conferência com o tema equilíbrio, tão necessário nesse nosso tempo, eu creio que tudo que vocês já ouviram até agora, sexta e ontem, e que ainda ouvirão hoje à noite, são orientações para a vida, são reflexões importantes e também subsídios necessários que nos impulsionam a transformar as orientações em ações práticas. Pode chegar amanhã, segunda-feira, e esquecer tudo. Deixar tudo para lá. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de tantas informações, onde a informação é tão veloz com o avanço da tecnologia, que todos os momentos nós estamos com muitas informações na nossa cabeça. Mas como a palavra já diz, informação informa a ação. A informação só se transforma em conhecimento quando nós internalizamos e fazemos disso prática de vida, prática de conduta, ações diárias. Então, o que eu vou fazer depois dessa conferência? O que cada um de nós vai fazer depois dessa conferência? Vamos pegar as anotações feitas, os ensinos recebidos, os pontos essenciais gravados, as reflexões que têm a ver com a nossa vida, ou vamos continuar da mesma maneira? Afinal, gente, na sociedade dos extremos, essa é a nossa sociedade hoje. Sabe, 880? Extremidades que nos lançam de um lado ou de outro. A sociedade dos extremos, da intensidade, que faz tudo de forma muito intensa e aí não dá conta da energia que gasta no extremo, que produz muita coisa, e acaba indo para o outro extremo da passividade. Percebem isso? Aliás, eu acho que nós temos hoje o que a gente poderia chamar, isso aqui é o nome que eu estou dando na minha cabeça, um transtorno bipolar da era da tecnologia. É uma queixa muito comum de muitos pais, de muitas pessoas, dizendo, mas meus filhos hoje não conseguem mais ter a mesma permanência de conduta. Mas por quê? Quantas horas ele tem de tela?
Quanto tempo fica na tecnologia? Os estímulos visuais em excesso acabam trazendo uma atividade mental muito forte. Muita agitação, os jogos, os filmes, tudo, os desenhos animados, tudo muito coloridos, tudo muito movimento. E aí, nesse excesso de agitação mental, quando passa horas e horas, aí quando acalma, aí a passividade. Não quer mais nada. Não consegue mais nada. Não tem mais relacionamentos. Não tem mais brincadeiras. Não gasta mais energia, porque toda a energia já foi esgotada. Então, não tem ponto de equilíbrio. É um lado e o outro. A agitação e depois a passividade. Mas crianças e adolescentes são conduzidos pelos pais. Não é? Somos nós que damos os limites. Agora, quantos são os adultos que estão nesse mecanismo? E às vezes esses excessos pode ser até mesmo trabalho. A sociedade da ansiedade, com tanta informação e cada vez mais ansiosa. Da depressão, que é o outro lado, a prostração. Do TDAH, que todo mundo é hoje TDAH, vocês já viram? O pessoal chega no consultório e fala assim: Ilma, eu acho que eu sou TDAH. Eu falei: você acha? Como é que é isso? Porque todo mundo se diz hoje TDAH. Quem não tem uma certa agitação, né? Uma mente dispersa, quando você pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo, não faz nada. Que a mente está lá planejando um monte de coisa. Do burnout. Gente, o burnout é um diagnóstico muito comum hoje. Eu tenho muitas pessoas com esse diagnóstico, inclusive líderes. Pessoas que têm muita atividade mental. E aí, quando chega nesse esgotamento, que esgotamento é esse, gente? Excesso de trabalho. Um excesso de trabalho, nada que uma boa noite de sono não resolva. Então, o problema não é o cansaço físico. O problema é o cansaço emocional. Quando a atividade mental não desliga para dormir. Quando você já deita pensando no que vai fazer amanhã. Nós estamos falando de equilíbrio e desequilíbrio. Quando a cabeça não descansa. E todos os casos que eu já tratei com esse diagnóstico de esgotamento, e uma paciente me falou assim: quem me tirou da tomada? Quem me desligou? Porque eu era 440. E agora eu estou aqui na cama, na posição fetal, no quarto escuro, sem vontade de sair de casa, com ansiedade para ver pessoas, e não quero ver ninguém. O que está acontecendo na alma do ser humano, gente? O que está acontecendo? Que cansaço é esse? Da medicalização desenfreada. Todo mundo quer um remedinho para dormir, para acalmar a mente, para sair da depressão. Remédios são necessários, a gente sabe disso, já falei isso aqui inúmeras vezes, para melhorar a química cerebral, né, tudo o que acontece nos nossos neurotransmissores. Mas, queridos, equilíbrio, alegria, motivação para a vida, disposição de encarar as questões necessárias da vida, nada disso se faz em laboratório. E nem se compra em farmácia. É de outra ordem. E é por isso que nós estamos aqui, com essa conferência. Precisamos refletir sobre a importância do equilíbrio para a saúde integral. 3 João diz assim: amado, oro para que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, olha, gente, está lá em 3 João. Já falando onde está o lugar onde nós precisamos desse ponto de equilíbrio. Na nossa alma, que é mente, emoções e vontade.
Aquilo que eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu ajo. Isso é alma. Então, quando João fala isso, o que ele está nos dizendo? Que se a alma vai bem, que se a alma está harmonizada, eu falei sexta-feira, está pacificada, o nosso corpo recebe os benefícios. Aliás, o que desalinha o corpo é exatamente as questões mal resolvidas da alma. Então nós temos o desafio de andar em equilíbrio, como eu falei na sexta. Desde o início da história da humanidade, nós fomos criados para o equilíbrio. Mas desde a queda, a quebra do princípio que Deus deu para o primeiro casal, a desobediência lançou o ser humano na possibilidade do desequilíbrio. Logo, é uma escolha diária manter a firmeza. E vindo o dia mau, ficai firmes. Vocês acham que o dia mau já chegou, gente? Já? O que é o dia mau para cada um de nós? O dia mau pode ser um conflito, uma crise, uma doença. O dia mau pode ser uma perda financeira. O dia mau pode ser quando nós percebemos que o mundo à nossa volta está vivendo na contramão dos princípios da palavra de Deus. Perdidos em si mesmo, com identidades roubadas. Então, vindo o dia mau, ficai firmes. Mas a palavra de Deus nos traz uma orientação contundente que está na temática dessa conferência, já foi lida desde sexta-feira, que é 2 Timóteo 1:7. Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, um jovem pastor, onde ele dá orientações para Timóteo. Olha o que ele diz, está aí no texto. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia. Olha o que a palavra está dizendo nesse texto. Aliás, na tradução da NVI, a palavra já foi traduzida para falar da ação que vem quando há medo. Porque na outra tradução diz: Deus não nos deu espírito de medo. Porque a resposta do medo, que eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu ajo. A ação que o medo move é a covardia. O medo de enfrentar. O enfrentamento, gente. Então a covardia já é o resultado do medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo é o primeiro sentimento que se torna, porque na verdade, depois da queda, o medo passou a ser ali um gatilho, algo que nos capacita para reconhecer um perigo. Está em nós. Nós já temos dentro de nós, como defesa, a compreensão de que algo pode nos ferir. Por exemplo, você está caminhando numa floresta e de repente você vê uma cobra passando, venenosa. Imediatamente a sua mente vai receber um estímulo para te dizer: fuja, fuja, porque aquilo ali é um perigo. Você vai fugir do perigo. Mas o que acontece quando não há um perigo iminente e a nossa mente aciona o medo? Começou no Éden, gente. Primeiro sentimento, também falei isso na sexta, junto com a vergonha, que entrou no coração do ser humano, produzindo inibição e fuga. Inibição. E ali já ficou claro que essa não foi uma emoção dada por Deus. Essa foi uma resposta quando se quebrou o princípio de Deus. Uma resposta humana e ali impulsionada por uma ação maligna. Então, Deus não nos deu espírito de medo, que tem a resposta na covardia. Esses sentimentos vieram como consequência.
para a nossa história e para a nossa vida. Então tem um lado positivo do medo, quando há uma ameaça real, e um lado negativo do medo, quando nos paralisa ou nos coloca em fuga sem nenhuma ameaça real. E quando o apóstolo Paulo afirma que Deus não nos deu o espírito de medo, nós podemos afirmar que o medo lança a alma no cativeiro, aprisiona, pressiona, leva à covardia, à fuga da responsabilidade, adoece a alma com os transtornos psíquicos e adoece também o corpo como resposta orgânica das dores da alma. O medo faz isso, gente. Presta atenção como alguém que está com medo reage. O medo cria defesas de coisas irreais criadas na mente a partir de situações adversas do passado que não fazem mais parte do cenário atual. Inclusive, o estresse pós-traumático. O que é o estresse pós-traumático? É uma agitação que fica na alma quando você vê alguma coisa que fez parte do cenário de algo que te feriu. Por exemplo, alguém que bate com o carro quando está dirigindo, e se esse trauma for muito forte, pode se transformar num medo de dirigir, numa fobia de direção. As fobias estão aí denunciando esse medo. E o pânico? O que o pânico denuncia? O pânico é um medo potencializado, onde a pessoa sente como se fosse morrer. Os sintomas do pânico realmente, a pressão oscila, vem ataque cardíaco, a sudorese, a pessoa fica ali num estado de paralisia, ela tem vontade de fugir, mas muitas vezes ela não consegue e ela começa a tremer e pensa que vai morrer. Estou tendo um infarto, estou tendo um problema aqui que eu vou morrer. E muitas vezes vai para o médico, mas o que o pânico denuncia? O que é? Pânico é angústia do desamparo infantil. É uma resposta a um trauma. É algo que ficou marcado no emocional, em um momento que você sentiu muito desamparo, não tinha ninguém para te ajudar. Por exemplo, o abuso sexual de uma criança, ou de um adolescente, ou até mesmo de um adulto. Traz um ponto de anulação da vontade, de uma paralisia. E aí, muito tempo depois, a pessoa começa a sentir pânico e nem sabe por quê. Tudo isso, gente, tem respostas na palavra de Deus. O texto continua trazendo uma sequência. Se Deus não nos deu espírito de medo que produz covardia, o que Deus nos deu? Deus nos deu poder, amor e equilíbrio. Poder. Poder é uma palavra no nosso português de origem latina, que quer dizer, no latim é potere, que quer dizer ser capaz de. Então, poder é uma capacitação que nós temos. Todos nós nascemos com poder pessoal. Todos nós temos condições de fazer escolhas, de dizer isso eu quero, isso eu não quero. Então, já há uma capacitação dada por Deus em nós, como livre-arbítrio, a capacitação de você analisar contexto, de fazer escolhas. Mas aqui vai mais além. Esse poder não se limita ao poder pessoal que nós recebemos como na nossa natureza. Aqui está falando do poder de Deus. Algo mais além, um poder mais além. Como que é esse poder? Quando Jesus estava nos seus últimos momentos antes de ascender aos céus, ele falou: eu vou, mas eu deixarei aqui com vocês o meu Espírito. Vocês não ficarão órfãos. Eu vou deixar aqui o Consolador. Eu vou deixar aquele que vos fará lembrar de todas as coisas. Eu vou deixar aquele que vai capacitar vocês
a viver uma vida de equilíbrio, a fazer escolhas sábias. Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a agirmos com autoridade contra qualquer coisa que venha para nos subjugar e nos lançar no cativeiro. Novamente o texto de Gálatas 5:1, para a liberdade Cristo nos libertou. Primeira parte do texto, então fomos chamados à liberdade. Mas a segunda parte do texto diz, cuidado, não vos coloqueis novamente debaixo do jugo da servidão. O que pode nos colocar novamente? Quer dizer, da onde a gente foi tirado, da onde a gente saiu, a gente entra de novo. Isso quer dizer que a gente pode estar na casa do Senhor, ser um cristão, participar da ceia do Senhor, ter cargos na igreja e pode ter alguma área da nossa vida que ainda esteja debaixo do jugo da servidão. O que em você está produzindo desequilíbrio? Essa é a hora da gente pensar. Nós somos capacitados a vivermos a liberdade conquistada na cruz. Ele nos capacitou e nos autorizou a vivermos como filhos amados. Você é filho, e não só filho. Você não é filho rejeitado. Você é filho amado. Filho amado tem pai. Tem pai. Gente, vocês já viram uma criancinha que está às vezes ali num desentendimento com um colega, ela fala, eu vou chamar meu pai, viu? Enche a boca. Era muito comum a gente ver nas brigas de rua. É do meu tempo, não é do tempo de vocês não. Só quem é de 1900 Noé conhece essas coisas, né? Então, falar, vou chamar meu pai, já era, ele vai me defender. Ele vai me defender. Então, essa autorização para viver como filho amado. Por isso que, depois de poder, Ele nos deu amor. E Deus nos deu o espírito de poder. Poder sozinho pode nos levar a uma autoridade muitas vezes desequilibrada. Entende isso? Porque o poder sozinho pode nos fazer rígidos, inflexíveis. Mas Deus não nos deu só espírito de poder. Ele nos deu de poder e amor. O poder sem amor nos faz rígidos. O amor sem poder nos faz permissivos. É só amor, nenhum limite. Mas o poder com amor nos traz equilíbrio. É linda a palavra de Deus. Tem tudo o que nós precisamos. Deus é Deus da ordem, queridos. Ele pôs ordem no caos. Quando a gente lê a palavra de Deus lá em Gênesis 1, nós vamos vendo Deus criando e botando ordem no caos. Onde tinha trevas, Ele botou luz. E ali Ele começa a organizar todas as coisas. Portanto, que toda desordem, todo desequilíbrio, toda pessoa, toda família em desordem, toda família em caos, é uma afronta a Deus. Provérbios 3:21 já nos alerta: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Então, poder com amor produz dentro de nós, na nossa alma, a capacidade de bom senso. E essa capacidade de bom senso, junto com a sabedoria, produz o equilíbrio. Então, na palavra de Deus, a saúde integral do ser alcança todas as dimensões. E o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que eu citei na sexta, traz o propósito de Deus para a nossa integralidade. Está aí. O Deus da paz. Só a paz pacifica. Só a paz harmoniza. Só a paz produz equilíbrio. O Deus da paz vos santificará. Ele vai tirar toda a contaminação que está lá na alma. E todo o vosso espírito, a área que nós nos relacionamos com Deus, em equilíbrio. A nossa alma, emoções, mente e vontade. E o nosso corpo
saúde física. Equilíbrio, gente. Isso é saúde integral. Podem prestar atenção. Que quando nós estamos com os nossos exames de sangue todos desequilibrados, que o médico olha, aí a taxa de colesterol está lá em cima, aí a glicose, aí isso, aquilo, desequilíbrio no organismo. O que está indicando? Que nós não estamos cuidando adequadamente da nossa saúde. E é nossa responsabilidade cuidar da saúde física, da saúde emocional, mental e da nossa saúde espiritual. Qualquer área relegada nos leva ao desequilíbrio. Então, fazer a integração das dimensões do nosso ser exige uma firme decisão para cultivar práticas que fortaleçam todas as dimensões da nossa vida. Como que a gente vai fortalecer isso, Ilma? Dependência de Deus. Primeiro lugar, Espírito. Dependência de Deus como centro regulador da nossa vida. Olha o que diz Colossenses 3,16, a resposta para fazer o equilíbrio no Espírito. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Portanto, o primeiro alimento diário é a palavra. Primeiro alimento. Quantas vezes você se alimenta da palavra durante o seu dia ou na sua semana? Será que é só no domingo? Palavra é alimento diário para o espírito. Habite ricamente, não é pobremente. Ricamente quer dizer em abundância. Sabe, a mentalidade da abundância, a mentalidade da riqueza. Você pode estar na igreja, ter esse manual de conduta aqui na sua vida. Bonitinho, pequenininho, mas tem todo o conteúdo da palavra de Deus. Ali tem todo o conteúdo, tem toda a riqueza. E muitas vezes a gente tem a riqueza na nossa mão, mas a mentalidade da escassez. Sabe gente que tem mentalidade de que tudo é escasso e não aproveita o que tem? Então habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mais ainda, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Quer dizer que aquilo que você recebe, você vai instruir outros. Você vai aconselhar outros. Como você vai compartilhar espiritualmente com outros se você não tem ricamente a palavra em você? Em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Agora é adoração, é louvor. Não pode faltar na nossa vida, queridos. Acorda de manhã, coloca louvor na sua casa. À noite, antes de dormir, coloca um louvor suave, adequado na sua casa. Sabe aquele louvor que nos apazigua, que nos dá equilíbrio, que a gente começa a descansar a mente. E finaliza o texto com gratidão em vosso coração. Em tudo, sejamos agradecidos. Gratidão. A gratidão que nos eleva, a gratidão é a chave que abre a porta da liberdade emocional. Porque quando nós agradecemos, a nossa alma se enche de paz. Então o equilíbrio não é apenas fruto de disciplina ou organização, mas resultado de uma vida centrada em Deus. E isso implica em submissão diária ao Espírito Santo. Você ouve a voz de Deus? Escutativa. Sabe como Deus nos fala? Pela palavra, mas Deus também fala na nossa mente. Nós ouvimos tantas vozes. Todos os dias nós ouvimos muitas vozes. E às vezes nós trazemos mais vozes ainda para a nossa mente. E algumas vozes que não trazem nada que edificam. São vozes que vêm tomando a nossa mente, e muitas vezes no meio dessas muitas vozes pode ter a voz do maligno. Então, que voz nós estamos ouvindo? Precisamos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela está de acordo com a palavra. Em terceiro lugar, vida de oração e entrega. Vida de oração. Eu leio a palavra, Deus fala comigo. Eu oro, eu falo com Deus. É convivência.
é entrega, é dia a dia. Porque quando Deus ocupa o centro das nossas vidas, as demais áreas, elas vão entrar na ordem natural da vida, que é o equilíbrio. Mas ainda há algo que nós precisamos fazer. E aí eu queria ler o texto de Tiago 4:8, que está ali, ó. Chegai-vos a Deus. Você consegue botar o 7 também? E aí a gente conseguiria ler? Se não conseguir, eu abro aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Na tradução da Almeida Revista Atualizada diz: portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus. Isto é, coloque-se debaixo do comando de Deus. Resista o diabo e ele fugirá de vocês. Agora olha o 8. Pode passar para o 8. Ok? Acho que vai ser mais rápido aqui. Chegou lá? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E agora vem o ponto do equilíbrio. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é ânimo dobre? Ânimo inconstante. Já vou traduzir no nosso português de hoje. Ânimo dobre, ânimo inconstante, bipolar gospel. Pode anotar. O que é o bipolar gospel? Um dia ele está animado com Deus, ele está na presença do Senhor, ele está se alimentando da palavra, ele está cheio de Deus. Onde ele vai, a luz do Senhor brilha ao redor dele. E ele impacta ambientes, ele modifica ambientes. Aliás, está lá aquele grupo só falando asneira, só falando palavras torpes. E aí aquele cristão chega com a luz dele, e aí, ó, fulano chegou aí, vamos parar com essa conversa. Por quê? Porque a luz que ele tem vai trazer equilíbrio no ambiente, vai trazer ordem no caos. Mas para isso, queridos, limpai o coração. Feridas emocionais não tratadas geram desequilíbrio nas atitudes, nas relações e nas escolhas da vida. Portanto, para a vida equilibrada, precisamos reconhecer a necessidade de uma ação efetiva de cura para a nossa alma. Como está a sua alma? Como está a sua alma? A alma é essa dimensão tão humana nossa, que grita dentro de nós para nos levarmos para o lugar da angústia. O tempo inteiro. O lugar da dor, da preocupação, da ansiedade. A nossa alma grita. Eu costumo dizer que a nossa alma é fugitiva. Ela quer sempre fugir do equilíbrio e da estabilidade. Sempre. Somos confrontados diariamente com essas áreas de tentação. Mas Jesus já nos alertou. No mundo vocês terão aflições. A gente já sabe. As lutas diárias que vêm para nos levar à instabilidade. Mas tenham bom ânimo, isto é, tenham equilíbrio, tenham um emocional estável. E aí Jesus diz: eu venci o mundo. Encorajamento. Encorajamento. A alma angustiada quer sempre nos levar para esse cenário do desequilíbrio. No entanto, o Espírito Santo em nós fala com voz suave, para a gente poder se escutar. Volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Anota esse salmo, Salmo 116, versículo 7. Faz um cartãozinho, imprime,
coloca lá no seu quarto, prega lá no seu guarda-roupa, no seu espelho. Todas as vezes que você estiver angustiado, em aflição, você vai lá e diz para a sua alma: volta, minha alma, ao teu repouso. Volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta, minha alma. Então, como fazer, gente, para colocar em prática ações que nos levem ao equilíbrio? Processo de restauração emocional. E vós que sois de ânimo desequilibrado, inconstante, limpar o coração. E como que eu vou limpar meu coração? Tem a vassoura dos céus aí, para passar lá na sala da minha alma, nos recônditos da minha alma, aonde estão as minhas memórias inconscientes, que estão pulsando na minha vida, que me leva à autossabotagem. Quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal. Que me leva muitas vezes a intensificar as feridas da alma. Querido, você não pode ir lá no passado e mudar a história que você viveu. Não tem jeito. Mas a palavra de Deus nos orienta. Paulo, quando fala em Filipenses 3, 14, 15, o que ele diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Como esquecer? Paulo estava dentro da prisão. Ele escreve aos Filipenses. O que aconteceu com Paulo? Bateu com a cabeça na parede? Teve amnésia? Não. Ele estava dizendo que podem aprisionar o meu corpo, mas não podem aprisionar a minha alma sem a minha permissão. Porque quando eu tenho a alma livre, eu posso tirar a dor que está na minha alma. Porque eu não posso mudar o passado, mas eu posso, num processo contínuo, ir limpando a minha alma. E à medida que eu vou limpando a minha alma, eu tenho um prumo para andar em equilíbrio. Avançando para os que estão diante de mim. Avança, saia da passividade, não fique prisioneiro dessas questões. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, limpe o coração. Limpe. Mas eu não sei, tem áreas da minha vida que eu não sei como fazer isso. Quando eu vejo, já fiz, já gritei, já xinguei, já falei palavras duras e ásperas, já caí em tentação, já fui para o lado de lá, já ultrapassei os limites da dignidade do corpo. Como é que eu faço para limpar a alma? A palavra tem resposta, gente. Quando você começa a fazer aquele processo do Salmo 139, nos 21 dias, que eu ensino na Masterclass e também no capítulo de Enigmas da Alma, o Senhor vai trazer à tona, você vai lembrar, porque Deus vai lá e desata o que o pastor Jonatas falou hoje, os ferrolhos que estão prendendo a sua alma. Vai lá e desata, e aí você consegue limpar o coração, e aí você tem que enfrentar os seus comportamentos, seus relacionamentos. Relacionamento de dependência emocional e afetiva levam as pessoas para o cativeiro. Ela não consegue ser ela mesma, não consegue fazer escolha, está tudo dependendo do outro. Se o outro fizer alguma coisa, for embora da minha vida, eu morro. Em nome de Jesus, se liberte da dependência emocional. Saia dessa idolatria emocional. 1 Samuel 15, 23 diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria, mas a segunda parte do versículo, a segunda parte diz: porque a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Sabe, dependência de papai e mamãe a vida inteira, casa e continua carregando as coisas que pertencem a eles. Deixe o que é deles com eles, para você ser livre, para construir a sua história, para caminhar sem aquilo que fez dor no seu coração e que muitas vezes te levou para a rebelião, na tentativa de superar as dores da sua alma, e vai para a obstinação, fica fixado às dores da sua história e deita na cama da vitimização.
e não assume a responsabilidade. Gente equilibrada é gente responsável. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque a idolatria emocional é uma forma de dependência que faz a pessoa negligenciar sua própria identidade. E fica o tempo inteiro buscando aprovação, obcecado por bens materiais, uma preocupação excessiva com a aparência. É capaz de deixar de ir à igreja, porque está preocupado com tantas coisas banais, fúteis, vazias. Queridos, quem tem uma identidade afirmada como filho amado do Pai, tem equilíbrio em todas as áreas da vida. Então comece a se cuidar. Cuide da sua saúde mental. Tudo mais, irmãos, que é puro, que é verdadeiro, que é honesto, se há algum valor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Renove a sua mente. Essa é uma chave para o equilíbrio. Renove a sua mente, para que você possa sentir aquilo que você pensa. Então, se eu penso nas coisas de cima e não nas que são da terra, em primeiro lugar, tudo que é propósito de Deus na minha vida é isso que eu quero, e eu não vou me distrair com tantas coisas que podem corromper a minha mente e me levar ao desequilíbrio nessa sociedade de excessos e de extremos. Cuide da sua saúde emocional, limites, descanso, relacionamento saudável. Sua casa é lugar de refúgio ou é campo de batalha? E cuide do seu corpo. Durma direito. O sono é necessário para restaurar a nossa saúde física. Alimente-se adequadamente. Exercite-se. Isso é equilíbrio, gente. Equilíbrio. Deus quer cuidar do nosso corpo integralmente, espírito, alma e corpo, íntegros, equilibrados. Tenha relacionamentos restauradores, não se isole, não se isole. Gente na depressão quer viver isolado, gente com pânico, com medo de fobias e tudo mais, quer viver isolado. Não se isole. Deus nos chamou para a comunidade. Se integre na igreja, se integre na comunidade, participe das atividades, conheça as pessoas à sua volta, tenha relacionamentos saudáveis, vínculos saudáveis e viva uma vida que edifica outros e que não aprisiona, porque é a liberdade que nós somos chamados. Em último lugar, propósito e chamado. Pessoas desequilibradas muitas vezes perderam de vista o sentido e a missão da sua vida. O reencontro com o seu chamado pessoal e ministerial restaura o entusiasmo e dá direção ao cotidiano. É tanta coisa sobre equilíbrio que a Bíblia nos traz, que a palavra de Deus nos traz. E eu quero só fechar com um exemplo de uma pessoa muito usada por Deus, mas que também viveu a constância e o equilíbrio. Lembre, Deus não nos deu espírito de medo. A ação do medo é covardia. Mas de poder. Poder sozinho leva ao autoritarismo. Amor sozinho leva à permissividade. Poder com amor leva ao equilíbrio. Guarde isso. Porque o exemplo que eu fecho agora, porque talvez você já se identificou com ele algum dia da sua vida, é Pedro. Pedro, o discípulo que caminhava com Jesus. Pedro, que quando todo mundo estava lá dizendo é o Elias, é algum profeta, e Jesus pergunta: que diz os homens ser o filho do homem? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, usado por Deus. Logo depois, quando Jesus começa a falar do processo que ele ia passar na cruz, da morte, e Pedro vem tentar dissuadir. Jesus diz o que para Pedro?
para trás de mim, Satanás. Um momento é usado por Deus, outro momento é usado pelas vozes contrárias do inimigo. E aí naquele momento fatal, que Judas já vem para trair, que chega com os soldados, o que é que Pedro faz? Pega a espada e corta a orelha do soldado. Ah, não, vai dizer que você nunca teve vontade de cortar só o pescoço de alguém. Só um pouquinho, não é? Porque quando a gente olha para Pedro, a gente fala, mas meu Deus, andava com Jesus. Como que ele era impulsivo, inconstante. Aí chega o momento do julgamento. Não, você é um deles. Não, não sou. Não, porque ele já tinha dito, Senhor, eu vou contigo até o fim. E Jesus diz para ele, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E aí Pedro vai e diz exatamente para uma criada, ele é um deles. Ele é um do Jesus, ele caminha com ele. Não, você está enganada. 2ª vez, não sou. 3ª vez, aí o galo canta. E Pedro ouve o galo cantar. Meu Deus, eu acho que nunca o canto de um galo trouxe tanta angústia na alma do ser humano. Porque naquele momento, Jesus ia passando já julgado. O olhar de Pedro encontra o olhar de Jesus e ele abaixa a cabeça. E Jesus vai para a cruz. E aí o que Pedro faz? Diz para eles, eu vou pescar. Gente, ele foi chamado para ser pescador de homens. Que é o maior desafio da nossa vida. Levar pessoas a Cristo. É isso o maior desafio. Mas aí Pedro quer ir pescar, voltar à velha vida. Querido, não volte. Não volte. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não retorne. Avance. Prossiga para o alvo. Mas alguns foram com Pedro. E vai ali a noite inteira. Não pesca nada. E de repente, gente, se olha para a areia, para a praia, está em João 21 esse texto. E ele vê uma fogueirinha na areia. Qual foi a última fogueira que Pedro tinha estado nela? A fogueira da negação. Jesus recria o cenário da negação para trazer o lugar da libertação. Ele olha ali naquele momento, Pedro cheio de autoridade, com seu jeito duro de ser, com a sua inflexibilidade, mas naquele momento, quando ele olha para a areia, ele se lança ao mar e ele vai em direção a Jesus. E quando ele chega lá, ele reconhece Jesus e está ali a cena. E Jesus olha para Pedro e diz, agora vem. Junto com o poder, o amor. Tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Eu te amo. Tu me amas, Pedro? Claro que eu te amo. Tem certeza, Pedro? Tu me amas mesmo? Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes reafirmando o amor. Jesus precisava de saber que Pedro amava a gente. Precisava saber? Não, era Pedro que precisava saber que o amor que estava no coração dele, ofuscado pela culpa, pela angústia, pela negação, naquele momento precisava vir à tona esse amor, da mesma forma que precisa vir à tona nessa manhã, o seu amor que você tem por Deus, que os traumas da vida, que as angústias da vida, que o sofrimento, que os erros, que as culpas te fizeram pensar que Deus já não te ama mais. Vamos ficar em pé. E o Senhor está dizendo, fulano, você me ama? Você me ama mesmo? Senhor, há tanta culpa em mim. Há tanta angústia, há tanta coisa que me machuca,
Tantas coisas nas adversidades da vida, que meu pai não me amou, que minha mãe não me amou, que eu fui rejeitado. E Jesus diz: mas eu não te rejeitei, Pedro. Eu te dou agora o verdadeiro amor, o poder, o amor e o equilíbrio. Naquele momento, Pedro foi curado do desequilíbrio, da inconstância. Porque o amor limpa o coração, o amor restaura a alma, o amor perdoa, o amor transforma, o amor cura. E se você precisa nesta manhã dessa cura na sua vida, que limpa o coração, pode sair do seu lugar que nós vamos orar juntos. Eu quero orar com aqueles que precisam de uma limpeza pelo amor, esse amor que vem e que nos restaura. Porque agora, Pedro, você vai apacentar as minhas ovelhas. Você vai agora, Pedro, ser um pescador de alma de verdade. Você vai agora, Pedro, pastorear sua família, pastorear sua alma, pastorear sua vida. Você vai sair da inconstância. Você não vai mais viver na angústia, na culpa, na dor, no sofrimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero chamar o pastor Jonatas. Cadê ele? Pastor Jonatas. Ok. Você vem, Tauana, então, orar aqui. Eu quero pedir uma pastora da igreja para ficar junto com essa moça aqui. Chama alguém aqui. Pastores, estejam aqui orando. Equipe ministerial, líderes da igreja, estejam aqui orando. Pensa, o Senhor abraçou a alma de Pedro com amor. Pessoas feridas precisam de amor. Pessoas feridas. Então você que está aí, venha e abraça alguém aqui. Não deixa ninguém sozinho, não. Vem aqui agora, abraça alguém. Não deixa ninguém sozinho. Por favor, saiam. Você que é líder, você que é professor de escola dominical, você que é líder de grupo, vem orar aqui com as pessoas. Comece a orar. Comece a orar. O amor nos constrange. É o amor que nos ajuda a sermos curados. O amor que curou Pedro é o amor da presença do Espírito de Deus que está aqui.